Hoje felicitamos todas as mães pelo seu dia, sabendo que o Dia das Mães não é apenas hoje, mas todos os dias da sua existência. A mãe deve ser reconhecida como mãe. O amor de uma mãe é comparado ao amor de Deus. E o amor de Deus, segundo as Escrituras, na carta de João, em sua primeira carta, por exemplo, no capítulo 4, a partir do verso 7, descreve o amor de Deus. Amor esse que excede ao amor de mãe. E que é dito na vida em sociedade, na vida em família, que só o amor de Deus excede ao amor de mãe. Porque o amor de mãe é incomparável a qualquer outro amor que venha se fazer presente na vida do ser humano. Lendo o texto de 1 João 4, de 7 a 21, temos: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmo conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Esse amor deve ser demonstrado dia após dia no nosso contexto diário, pois quando assim o fazemos, Deus é glorificado através das nossas vidas. Na Bíblia de Estudo Iconográfico, eu li o texto
de 1 João 4, de 7 a 21. Mas, além disso, ainda vou fazer uma outra colocação a respeito do amor divino, que se faz presente na Bíblia de Estudo de Genebra, que traz para nós como título Amor Divino. Deus ama a todas as pessoas e você e eu vamos conferir esse contexto para que você, neste dia precioso, que é o Dia das Mães, aquela que deu a vida por você, aquela que lhe conduziu no ventre por 9 meses, depois cuidou de você em todos os momentos, conduzindo você ao crescimento físico e ao crescimento espiritual. Em se tratando desse contexto, deste amor de mãe e filhos, que você louve a Deus pela vida de sua mãe, que você agradeça a Deus por aquela que, em todo tempo e lugar, tem buscado o melhor e lhe oferecido o melhor, comparado tão somente ao amor de Deus. Em se tratando do amor divino, o amor de Deus sempre exerceu um papel de grande importância na teologia reformada, mas é necessário ter uma compreensão correta desse atributo divino. A declaração Deus é amor, muitas vezes é explicada em termos teológicos relativamente complexos, como uma combinação de dois conceitos fundamentais. Em primeiro lugar, a vida eterna do Deus Trino é uma vida de afeição e glória mútua. Você encontra as suas descrições em Mateus, capítulo 3, verso 17, Mateus 17, verso 5, João 3, 35, João 14, 31, João 14, de 13 e 14, e João 17, 1 a 5 e 22 a 36. Então, se no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João, você vai compreender o que é a vida eterna do amor trino, que é demonstrado a você. Em segundo lugar, Deus criou anjos e pessoas para glorificar o seu Criador e compartilhar da comunicação recíproca e jubilosa dessa vida divina de acordo com a sua existência criada. Quando você lê Isaías 43, verso 7, você vai ver na parte B que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Seguindo a descrição apresentada na Bíblia de Genebra, nós temos, no entanto, ao afirmar que Deus é amor, em 1 João, capítulo 4, verso 8, como nós lemos inicialmente todo o texto, temos, João estava pensando primeiramente no amor de Deus pelos seres humanos e de modo mais específico no fato de que, por meio de Cristo, Deus salvou aqueles que antes eram pecadores, mas que agora creem. Se você crê, você está dentro desse eixo, do eixo daqueles que estão na presença de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus, em que nós, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito, Jesus Cristo, ao mundo para vivermos por meio dele. O seu Filho unigênito, ele fez aquilo que foi aprazível aos olhos de Deus, para que você, através dele, tenha vida e vida em abundância. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou
e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você, seguindo o texto que nós lemos no início, 1 João 4, nos versos 9 e 10, confirma isto. Como é sempre o caso no Novo Testamento, nós, como objetos e beneficiários do amor redentor, significa nós que cremos. Aí vem a pergunta: você crê em Deus? E você crê da forma certa, através da pessoa de Cristo Jesus? Como é sempre o caso no Novo Testamento, como já foi dito, de sermos objetos e beneficiários do amor de Deus. E o que é demonstrado em Romanos, capítulo 8, verso 39, e 1 João, capítulo 4, verso 13. Nem aqui, nem em outras passagens, nós se refere a todos os indivíduos da raça humana. O ensino do Novo Testamento sobre a redenção é totalmente particularista. E quando é dito que o mundo é amado e redimido, João capítulo 3, isso o Evangelho, 16, 17, e 2 Coríntios 15, 19, e 1 João 2, 2, normalmente se trata de uma referência ao grande número de eleitos espalhados por todas as partes do mundo, na comunidade humana de ímpios, conforme o Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, ou capítulo 11, versos 51 e 52. Isso não significa que Deus não expressa um tipo de amor misericordioso e paciente para com toda a humanidade, conforme Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Mas esse amor não é motivação suficiente para Deus prover seu Filho como mediador e sacrifício expiatório em favor de todas as pessoas. Em momento algum, a Bíblia diz que o amor redentor de Deus se aplica a absolutamente todos os membros presentes, passado e futuro da raça humana, conforme Romanos capítulo 1, verso 7. Esse amor soberano e redentor é uma faceta da qualidade que as Escrituras descrevem como a bondade de Deus, conforme Salmo 100, verso 5, Marcos, capítulo 10, verso 18. Ou seja, a sua gloriosa benevolência e generosidade que se estende a todas as suas criaturas, Salmo 45, verso 145, verso 9 e versos 15 e 16, e que deve conduzir todos os pecadores ao arrependimento, conforme Romanos, capítulo 2, verso 4. Outros aspectos desta bondade são a misericórdia, compaixão ou piedade, que demonstra benevolência para com pessoas aflitas ao resgatá-las da dificuldade. Salmo 107 descreve assim, e Salmo 136. E a longanimidade, paciência e demora em irar-se, que continua a demonstrar benevolência para com pessoas que persistem no pecado, conforme Êxodo capítulo 34, verso 6, Salmo 78, verso 38, Evangelho de João capítulo 3, versos 10 a capítulo 4, verso 11, Romanos 9, verso 22, 2 Pedro 3, 9. Todos esses textos mostram a ação gloriosa de Deus e a sua misericórdia para com o pecador. No entanto, a expressão suprema do amor de Deus ainda é a graça maravilhosa e o amor inexprimível
que demonstra a sua benevolência ao salvar pecadores que merecem somente a condenação. Ou seja, você e eu não merecíamos sermos salvos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, através da pessoa de Cristo Jesus, demonstrou e continua demonstrando o seu infinito amor para aquele que neles crê, salvando-os, além do mais, mediante o preço altíssimo da morte de Cristo no Calvário. No Calvário, Jesus disse ao Pai: tudo está consumado, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus faz essa declaração, ele consome na cruz o nosso pecado e se torna o nosso justificador diante de Deus. Quando Deus olha para nós e contempla em nós o sangue de Cristo, então Deus declara que você e eu somos justificados naquele que tudo fez por nós. Nós vemos a declaração da ação gloriosa de Cristo em Romanos 3, capítulo 3, versos de 22 a 24, ainda em Romanos capítulo 5, versos de 5 a 8, ainda em Romanos capítulo 8, versos de 32 a 39. Além desses textos, temos ainda Efésios 2, de 1 a 10. No verso 8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Além de Efésios capítulo 2, ainda Efésios 3, capítulo 14 a 19, e Efésios 5, 25 a 27, mostra quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. A fidelidade de Deus aos seus propósitos e promessas é outro aspecto do seu amor que se expressa com bondade e louvor. Os seres humanos mentem e quebram suas promessas. Deus não. Ele permanece fiel. Mesmo nos momentos de maior aflição, ainda é possível dizer: suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Assim encontramos essa demonstração no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos de 22 a 23. Além de Lamentações de Jeremias, no Salmo 36, verso 5, no Salmo 89, e especialmente os versículos 1 e 2, 14, 24, 33 e 39 deste salmo, demonstra quão grande é o amor e a fidelidade de Deus para conosco. Por vezes, talvez Deus expresse fidelidade de maneiras inesperadas e desconcertantes, que em curto prazo parece ao observador menos atento, mas como demonstração de infidelidade. Mas o testemunho final daqueles que percorrem com Deus os altos e baixos da vida é uma declaração retumbante de que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué capítulo 3, verso 14. A fidelidade de Deus, juntamente com outros aspectos da sua bondade, conforme esta é apresentada na sua palavra, e sempre rocha firme sobre a qual podemos depositar nossa fé e esperança. Que a nossa fé e esperança esteja em Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, hoje e sempre. E que você possa contemplar nesse dia que é consagrado às mães, que a casa da sua mãe seja vista por você como um lugar de tranquilidade, como um lugar de conforto, como um lugar em que você encontra aconchego, pois ela
imita o amor de Deus e ela se apresenta para você como aquela que cuida, independente das circunstâncias. Na casa de minha mãe, ali há amor materno, amor daquela que se doou em todo o tempo. E não no palácio, há um leito de flores ou um linho fino que tenta imitar a suavidade das pétalas. Isto é descrito na Bíblia de Estudo Conselheira, quando está falando sobre a casa da minha mãe. Deste modo, contemplamos naquela que nos amou primeiro, a conexão a respeito da vida em todo o seu desenvolvimento, desde o ventre da mãe, sua infância e até sua juventude. Ela assume o seu desejo esse que tropeça ao perambular, ao socializar-se, ao aprender a dureza do sol nos vinhedos. Esse contínuo levantar-se são as proto-experiências da biologia e da ressurreição, que a memória resiste permanentemente. Que você louve a Deus pela vida, pelo amor soberano dele para com você e que é demonstrado a partir da sua mãe, que ele carregou no ventre por 9 meses e depois tem conduzido a sua vida dia após dia, lhe orientando, fazendo você ver a glória de Deus na sua vida. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, rogamos-te, ó Deus, que abençoe todas as mães e que faça resplandecer a tua glória na vida de cada uma delas, bem como na vida de seus filhos, e que seus filhos aprendam com suas mães quão grande é o teu amor para conosco, amor esse demonstrado através da ação gloriosa de Cristo Jesus, ao se dar por todos aqueles que nele crêem. Assim te rogamos, ó Deus, que esteja abençoando a todas as mães e a todos os filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus.